pessoal, tudo bem? Chegamos aqui no final da semana, estamos de novo na sexta-feira, e sexta-feira é dia da gente fazer coisas um pouco mais leves, não é? Contar histórias, por exemplo, que é o que nós vamos fazer hoje. O ponto de partida, claro, é dar continuidade aos nossos embates, as nossas preocupações relacionadas à ideia de disciplina, de interdisciplinaridade, de qual é o papel de cada coisa e de como isso se constitui no interior da escola. E para isso eu vou tentar contar para vocês uma história bastante antiga, uma história, coisas que vivi há mais de 20 anos e que de alguma maneira me chamou muita atenção. Já contei essa história muitas vezes, já não sei mais nem o que é que eu estou inventando e o que é que não, o que é que aconteceu na realidade. Mas há muitos anos, durante o ano de 99, 2000 e 2001, eu e mais uma equipe de pesquisadores, de professores, fomos fazer um trabalho no sentido de colaborar com o governo do Amapá para reconstruir o formato geral, administrativo, curricular e tal da Secretaria de Educação daquele estado. E lá nós ficamos 3 anos tentando fazer esse tipo de coisa. E assim, dentre as milhares de histórias que poderiam ser contadas, uma sempre me chamou muita atenção, foi uma experiência muito intensa e que eu gostaria então de compartilhar com vocês. Certo dia estávamos nós trabalhando com professores do ensino fundamental, dos primeiros anos do ensino fundamental e, da educação infantil. Tinha professores de diferentes níveis, mas a princípio o limite seria o 2º ano do ensino fundamental. Nessa nossa conversa estávamos discutindo o problema da alfabetização, obviamente. De acordo com a discussão que estávamos desenvolvendo ali, o papel principal da escola para crianças nessa faixa de idade. Em meio a tudo aquilo, chega uma professora e resolve me contar uma história, justificando que a história seria o ponto de partida para ela fazer a pergunta que ela tinha na cabeça. E essa história é mais ou menos assim. Diz ela que estava fazendo um ditado, assim, falando uma série de palavras que as crianças deveriam escrever nos seus cadernos. E as crianças estavam fazendo, até que ela, na lista de palavras, ela dita a palavra navio. Então ela disse que eles deveriam escrever navio. Muito bem, alguns escreveram, outros tantos não, e ela ficou um pouco incomodada com aquilo, porque que, afinal de contas aquelas crianças não escreviam navio quando já tinham escrito palavras talvez até um pouco mais sofisticadas. E aí ela resolveu reproduzir a palavra diversas vezes. Então ela navio, e usava então de toda a articulação sonora possível para que as crianças pudessem compreender com que letras, com que ordem, de que maneira se escreveria aquela palavra que ela estava falando. Muitos, ou praticamente a totalidade da sala de aula foi dando conta da tarefa e sobrou uma menina que continuava olhando para a cara dela, segundo ela, um pouco abestalhada ainda e, sem saber como fazer para resolver o dilema. Tentou de uma maneira, tentou de outra, foi até o quadro e desenhou um barquinho, usando de poucas linhas e tal, fez um pequeno barco. E a menina, então, olhando para o barco, olhou para ela e disse assim, mutu de pupa. Ela ficou olhando para a menina e olhando para mim depois, claro, e me pergunta o seguinte: professor, o que é que eu devo ensinar essa menina a escrever? Navio, motor de popa ou mutu de pupa? E eu disse a ela, tudo depende do que você quer ensinar, porque na verdade nenhuma dessas 3 alternativas são incorretas, dependendo de qual é o teu objetivo. Se o teu objetivo é que ela consiga escrever de fato o som, que está na cabeça dela, a maneira como ela consegue ou identifica um determinado objeto, o nome que ela dá àquele objeto e que tem uma sonoridade para ela, porque é assim que as pessoas falam, os pais, a comunidade, então é mutu de pupa.
ela precisa escrever mutu de pupa, que é transformar o som em escrita. Se a questão é transformar mais do que o som em escrita, mas fazer uma escrita que, a partir de uma determinada tradição, seja possível, então, se atingir isso que genericamente chamamos de norma culta, é motor de popa. Mas se o seu objetivo é ensinar a ela a escrever de uma tal maneira que ela possa se comunicar com pessoas do Brasil inteiro que tenham a fala portuguesa, a língua portuguesa como tradição, então, é navio. Na verdade, nenhuma dessas três alternativas poderiam ser consideradas como incorreta. O que poderia ser considerado como incorreto é você ter um objetivo, esse objetivo não se realizar a partir daquilo que você ensina. O que está como correto ou incorreto está diretamente relacionado àquilo que nós podemos imaginar, de alguma maneira, que seja a necessidade do nosso aluno. As necessidades não estão colocadas no interior dos discursos que, digamos assim, dão formatação a uma determinada disciplina. O que faz com que uma coisa seja interessante ou deixe de ser interessante dentro de uma sala de aula não é necessariamente o discurso mais ou menos correto, mas de que maneira aquilo que está sendo disponibilizado está a serviço da formação daquele grupo de alunos. Então, acho que uma das questões que nós poderíamos discutir a partir daí está diretamente associado a um outro embate. Um embate que, obviamente, tem já percorrido um conjunto de anos e já construído uma certa tradição. A ideia de que as nossas escolas, quando eu tenho lá a entrada do professor de matemática, toco o sinal, saio de matemática, entra o professor de história, aí toco o sinal de novo e saio de história e entra o professor de química, e assim sucessivamente, como se eles não tivessem absolutamente nada a ver um com os outros. E nesse sentido, já identificamos essa escola como aquela que dá uma educação como se fosse um gaveteiro, né, onde cada um dos conteúdos coubesse separadamente dentro de uma determinada gavetinha que, sinceramente, ninguém saberia dizer qual é o nexo, né, que existe entre elas. Já vimos que as coisas não são exatamente dessa maneira. Já vimos que a construção e a especialização dos discursos que estão diretamente relacionados aos conhecimentos técnicos e científicos, não é, dos últimos alguns milhares de anos, né, na formação da nossa sociedade, que esses discursos no formato de disciplinas estão disponibilizados na escola e que, portanto, cada um deles expressa uma determinada tradição, um determinado tipo de experiência da humanidade e que quer ensinar uma determinada coisa. Então, nesse sentido, quando nós juntamos todos esses discursos no formato de ciências humanas ou de ciências da natureza, ou seja lá o que for, o que nós fazemos é nada mais e nada menos do que tentar resolver alguma coisa cuja solução não está dada de maneira nenhuma nesse sentido. Porque, na verdade, o grande problema não é que eu seja professor de geografia e o outro seja de matemática e o outro de química e o outro de sociologia. O grande problema é que nós temos de chegar a um acordo em como as nossas disciplinas, com os saberes que elas possuem, podem ensinar os nossos alunos na faixa de idade, na condição social em que estão inseridos, nas relações sociais a que pertencem de forma efetiva, algo que esteja a serviço deles. A escola está a serviço do aluno, não está a serviço das disciplinas. A escola não está a serviço da geografia, nem da matemática, nem da física, nem da química. A escola está lá para fazer essa transposição escalar entre os saberes das comunidades e o saber do mundo. Então, nesse sentido, expor os nossos alunos aos nossos conteúdos está, de fato, a serviço da possibilidade, vejam bem, de que a gente articule o objetivo que as nossas aulas têm com as necessidades que nós entendemos serem as necessidades dos nossos alunos. Então, não importa se 50 minutos depois de ficarmos falando as nossas aulas dentro daquele conjunto de conteúdos, toca o sinal e aí entra o outro professor. Nós sabemos muito bem como que os nossos alunos nos identificam. A grande maioria de nós
nem nome tem. A grande preocupação deles é se o professor de história, de física, de química foi naquele dia, se o professor... será que ele veio? Não é? Será que o professor de português veio? E talvez até festejem quando a resposta é que naquele dia não terão aulas. A grande questão não é essa, é que esta identidade, seja da aula de geografia, de física, de química, de biologia, está a serviço da escola. E o papel da escola é justamente permitir expor as novas gerações a um conjunto de conhecimentos que esteja a serviço, numa determinada faixa de idade, numa determinada relação social, com determinados objetivos muito específicos e coletivos, esteja a serviço, então, de expor esses alunos a essa possibilidade, a essa condição de existir da nossa sociedade, que são os discursos, os entendimentos, as pesquisas, as reflexões que fizemos durante esses últimos milhares de anos. Então, essa é a questão, é dentro desse contexto, então, que acho que valeria a pena a gente refletir e, digamos assim, mudar o foco. Não podemos ser o melhor professor de português que possa existir na escola se não houver um conjunto de professores a serviço de um mesmo objetivo. Ou então, teremos uma aula de português que efetivamente não passará de mais uma gavetinha. E assim sucessivamente. A questão não é a língua portuguesa, a questão é qual é o papel, no final das contas, das disciplinas e o papel da escola. Muito bem, um bom final de semana a todos. Espero que tenham gostado da nossa conversa. E aí vão fazer comentários e se inscrever no canal e, bom, tocar o sininho, essas coisas todas que vocês já estão mais ou menos acostumados a fazer, e eu é que estou aprendendo nessa altura do campeonato. Um abraço a todos, bom final de semana.